E agora vamos falar, então, de DeFi, né, de Decentralized Finance. Tá? Muito importante a gente explorar, porque tem muito projeto legal, vou mostrar alguns para vocês aí. Tá? E, bom, muito importante, tá? O que é DeFi? DeFi é isso aqui, é criar sistemas e produtos financeiros descentralizados sem intermediários, tá? Aqui eu botei alguns exemplos, tá? Que eu possa oferecer, fazer, receber empréstimos, fazer investimentos, trabalhar com produtos como seguros, tá? E a ideia por trás é que eu tenho criptografia, eu tenho esses contratos inteligentes que garantem essas operações, tá? E por que praticamente tudo no Ethereum? Porque justamente tem o Solidity, que eu comentei com vocês, que é uma linguagem super robusta, permite a escrita desses contratos inteligentes robustos para todos esses tipos de serviços financeiros, tá? Então, hoje tem milhares de desenvolvedores desenvolvendo aplicações, construindo e aperfeiçoando as aplicações descentralizadas que existem hoje. Eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Mas aí, antes da gente falar delas, tem uma coisa muito importante quando a gente fala de Decentralized Finance, tá? Porque uma pergunta que vocês podem estar pensando, e eu lembro que quando eu comecei a ler sobre DeFi, eu questionei na minha cabeça, como que eu vou fazer isso se eu tenho um mercado tão volátil, se eu tenho um mercado que ele responde à oferta e demanda, eu tenho lá um Bitcoin que sobe 10%, cai 10%, o Elon Musk fala alguma coisa boa, ele dispara, o Elon Musk ele critica o Bitcoin, ele desaba, como é que eu vou fazer isso, tá? E aí, não só por isso, tá, mas por outros motivos que eu vou mostrar para vocês, surgiram as chamadas stablecoins. Aqui, como o próprio nome diz, eu mostrei para vocês um pouquinho elas ali no CoinMarketCap, tá? São moedas que buscam estabilizar o preço do ativo, tá? E isso surgiu lá, não é tão novo, tá? Surgiu lá em 2015, já com a preocupação da volatilidade das moedas, tá? E se iniciou com projetos com lastro em moeda fiduciária, né? Em moeda de governos, né? E depois surgiram outras, tá? Então, são esses 4 tipos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E algumas são fáceis de entender e outras são bem difíceis de entender, tá? Eu vou tentar explicar por cima, tá? E não vou entrar no detalhe técnico de como funciona. Então, a lastreada em moeda fiduciária, que você vê que é bem simples de entender, apesar de ter seus super riscos, tá? Assim como as lastreadas em commodity, também são super simples de entender e que também tem seus riscos. Aí, nós temos, para mim, as mais top, assim, revolução também nesse mundo, as lastreadas em outras criptomoedas, sensacional, e umas bem estranhas, tá? Que são algorítmicas, que não tem lastro, tá? Que eu confesso para vocês que eu ainda tenho dificuldade de entender como elas funcionam, mas elas funcionam, tá? Então, as primeiras 2 são fáceis de entender e, né, vocês vão entender comigo aqui que tem problemas seríssimos por trás delas. A terceira eu acho espetacular, tá? Porque não é tão fácil de entender a operação, mas é fácil de entender que ela funciona. E a última é um pouco mais sinistra, tá? Uma moeda sem lastro é um pouco mais sinistra. Mas vamos lá. Vamos falar então das stablecoins, começando com, né, as moedas em lastro e moeda fiduciária. Eu confesso, tá, pessoal, que eu atualizei isso aqui há algum tempo, isso aqui vai mudando toda hora, tá? Eu fui no CoinMarketCap. E nós temos aí disparado, tá, a Tether como a principal moeda stablecoin, com 64 bilhões de dólares emitidos. Se a gente olhar lá, pode ser que tenha um pouco mais, acho que estava 65 quando eu entrei agora no site, a gente pode depois conferir. Entre aspas, né, bem atrás, USDC 27 bi, Binance USD 12 bi, e a True USD 1.3, e aí a Paxos já no nível dos milhões. Mas mesmo assim, pessoal, é bastante dinheiro emitido lastreado em moeda fiduciária, tá? Então, e muita atenção, tá? A primeira de todas, que é a mais conhecida, Tether Limited, vale refletir sobre esse valor, né? Porque é um valor relevante, 64 bilhões de dólares emitidos, né? E lembrar, né, que como é que surgiu esse processo? Elas surgiram porque algumas exchanges tinham dificuldade até de ter conta bancária, né? Os bancos acabavam, quando sabiam que as empresas eram empresas de cripto,
fechavam as contas dessas empresas e elas não tinham muito como reclamar, tá? E era uma dificuldade para elas e até para os clientes para poder transacionar, tá? E aí, por causa desse problema, surgiram as stablecoins, tá? Então, primeiro resolveram esse problema das exchanges, né, de poder ter uma moeda estável, tá? E também, muito importante, dar uma estabilidade para os clientes, para eles poderem também comprar Tether, ou comprar uma moeda estável, quando o mercado estiver ruim. Então, imagina eu estou numa Binance, onde eu não tenho como converter para dólar, porque a Binance lá não tem conta em banco, né, ela não tem como me converter, e o Bitcoin começava a cair, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que esperar, eu tinha que torcer para que parasse de cair. Então, hoje, pelo menos, os clientes têm a opção de vender os seus, se eles acham que o dólar vai cair, que o Bitcoin vai cair, ou vou comprar a Tether, que eu estou comprando dólar, é 1 para 1, e aí eu estou seguro. Quando eu acho que vai subir de novo, eu caiu bastante, oba, legal, vou comprar de novo dólar, vou comprar de novo Bitcoin, agora eu estou exposto ao Bitcoin, tá? E o funcionamento dessas moedas é muito simples, tá? Por um FII, que eu não me lembro agora de cabeça, mas se a gente entrar no site do Tether Limited, a gente pode descobrir, a empresa emite um token para cada dólar recebido, tá? E esse token é criado na rede do Ethereum, então é bem simples. Então, a Binance vai lá na Tether Limited e fala, olha, eu quero 100 milhões de dólares. Ela paga os 100 milhões, vamos por 100 milhões e 50 mil, por exemplo, estou chutando que seja 0,5% de taxa, não sei, não me lembro de cabeça. Aí, a Tether Limited recebe esse valor, emite 100 milhões de dólares na rede do Ethereum e entrega para a Binance. Então agora eles têm, né, tem esse lastro, né, e a Tether deve para a Binance esses 100 milhões que estão lastreadas, estão, né, fechadas nesse contrato, tá? E aí, qual é o problema? Acho que eu botei no próximo slide aqui. Né? Qual é o problema? Tá aqui. Qual é o problema que isso oferece? Tá? Primeira coisa, emissão centralizada, tá? A Tether Limited, ela é uma empresa centralizada que tem um dono, tá? Imaginem, por exemplo, se a Tether Limited emite tokens sem lastro. Se ela vai lá, emite lá $1 bilhão em tokens deles, tá? Se tiver acontecido, isso é um grande problema, tá? E tem muitas reportagens, se vocês procurarem na internet, muita reportagem sobre isso, sobre a falta de transparência, falta de auditoria ou auditorias questionáveis em cima da Tether Limited. Tem muita gente, inclusive, querendo apostar contra o Tether, achando que em algum momento esse castelo de cartas aí vai cair e que estão querendo apostar contra, né, entrar em operações contra o Tether, achando que em algum momento vão descobrir que eles investiram em papéis mais arriscados com esses dólares que foram depositados, e aí eles têm dinheiro a menos em caixa, e isso vai fazer com que, sim, o Tether, ele perca valor, tá? Então, eu confesso que eu tenho, assim, né, um certo medo, né, do que pode acontecer, porque se vocês procurarem, é aterrorizante o que está acontecendo, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, as auditorias são sinistras, eles não mostram bem os dados, é uns reportes meio mais ou menos, tá? Então tem muita chance de eles estarem emitindo moeda sem lastro, tá? Então, na verdade, aquele Tether que deveria valer 1 para 1, que tem que ter exatamente $1 guardado em caixa para $1 nas exchanges, não existe. E aí vai ter um problema, como é que eu vou fechar essa conta? Se as pessoas começarem a querer se livrar dos seus Tethers e pegar o dinheiro de volta com a Tether Limited, e aí? Podem, sei lá, ficar vendo navios, daqui a pouco a Tether Limited some e fica lá com seus bilhões de dólares que foram emitidos e as exchanges ficam na mão com esses bilhões de tokens que vão valer zero. Tá? Então esse é o grande problema com as atuais stablecoins lastreadas em moeda fiduciária. Você tem um agente centralizado que emite, e o atual agente mais importante, ele enfim, não é tão transparente como deveria, tá? Bom, temos moedas lastreadas em commodities bem menor, projetos bem menores, tá? Eu olhei, se não me engano, o total não chegava a 1 bi de market cap, mas existe, então tu vai pegar lá Pax Gold, por exemplo, eu até não me lembro de cabeça como é que ele faz o depara, se é por onça, acho que é por onça, né? Então,
se você olhar um Pax Gold, vai ser exatamente o valor de uma onça de ouro no mercado, né? Então, não é grama, né? Enfim, eu não me lembro, eu não sou familiarizado muito com ouro, mas é por aí, tá? Então, nós temos também lastro em commodity, é uma outra forma de eu estabilizar o preço, porque, querendo ou não, o preço do ouro, ele é, de certa forma, estabilizado, né? Então, é um outro ativo, mas muito menos, né? Tem muito menos mercado do que, por exemplo, o mercado das stablecoins lastreadas em moeda fiduciária, tá? E aqui nós temos as stablecoins lastreadas em outras criptomoedas, tá? E a ideia aqui é criar mecanismos através de... Isso aqui é muito, muito legal, pessoal. Eu demorei bastante para entender. Eu vou tentar aqui explicar para vocês de uma forma mais simples, tá? Mas a ideia é criar mecanismos através de contratos inteligentes. O MakerDAO o Maker foi a empresa que criou o DAI, tá? Então o DAI é essa moeda em cima da plataforma do Ethereum que vale sempre $1, tá? E esses contratos inteligentes, eles regulam a oferta e a queima de DAIs, estabilizando o preço do token em $1, tá? Então, o legal é que é um mecanismo descentralizado diferente do Tether. Então, essa é uma essência dos projetos de cripto. Então, sempre, obviamente, a não ser que o Ether passe a valer zero, fora se ele vale a zero, sempre vai valer $1, tá? O DAI. Então, isso é muito legal. Tá? Então, eu posso, por exemplo, vender produtos em DAI, porque é garantido que daqui a 2 meses o valor vai ser, eu vou receber vai valer o mesmo $1, se eu quiser ficar estável, né? E justamente essa descentralização, para mim, tem muito mais valor do que o dólar Tether, tá? O dólar Tether, para mim, daqui a pouco vai explodir, enquanto o DAI vai continuar valendo sempre $1, tá? E a mágica por trás do DAI é justamente esse jogo, tá? Onde os participantes têm incentivo a manter o DAI a $1. Se ele começa a subir muito, tem incentivo para fazer ele descer e o contrário também. Tá? É um incentivo de descontos nos empréstimos e de queimas de DAI. Tá? Então, tentando explicar de uma outra forma, imagine que DAI é um empréstimo colateralizado, né, com garantias em Ether. Então, quando o preço de DAI tende a subir, tem um incentivo para criar mais Ethers, e quando ele tende a cair, tem um desconto na dívida, e isso faz com que se queime Ethers, se queime DAIs, né, as moedas são queimadas, e o preço volta sempre a $1, tá? Então, tentando resumir, tá, foi criado um modelo, na minha opinião, genial para se manter uma moeda descentralizada sempre no valor de $1, tá? E o mais legal é isso, que são contratos inteligentes do Maker, né, que fazem com que isso aconteça, e não tem uma autoridade central por trás, né, ela não pode ser extinta, como pode acontecer com o Tether. Tá? Então, se vocês me perguntarem o que vale mais, um Tether ou um DAI, eu diria sem dúvida que um DAI, tá? Porque o Tether, para mim, é uma bomba relógio aí prestes a explodir, tá, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Com essa estabilidade, né? Eu posso estar transacionando moedas lá na Binance, sentir que o dólar, que o Bitcoin vai cair, vou me proteger em Tether, posso acordar amanhã de manhã e o Tether está valendo 0,60, né? Porque aconteceu alguma coisa, descobriram lá que tem um buraco e aí eu não tenho o que fazer, né? Agora eu vou ter que desesperadamente me desfazer desses Tethers e já perdi 1/3 do valor. Enquanto se eu tiver protegido em DAI, eu vou estar sempre com com o meu valor atrelado a $1. E como eu falei, né, pessoal, super importante, independente do valor do Ether, tá? E com a única ressalva, a não ser que o Ether vá para zero, a não ser que exploda, né, a plataforma do Ethereum, deu um furo muito grande, ninguém mais compre Ether, aí sim, claro, todas as moedas em cima do Ethereum vão valer zero, tá? Mas fora isso, sempre vai valer, sempre vai ter um incentivo ou para se gerar mais DAIs, ou para se queimar DAIs, porque daí quem emprestou os Ethers vão ter um retorno em cima disso. Tá bem interessante. Aí, não quero entrar muito a fundo aqui, tá, pessoal? Que como eu falei para vocês, que eu confesso que eu não entendo muito bem como isso funciona, tá? Essas stablecoins sem lastro, tá? A Basecoin é um exemplo, que até foi um projeto que foi encerrado, tá? É um algoritmo também que vai fazendo ajustes de preço baseado em outros ativos, mas não existe colateral, não existe essa relação, esse jogo que o Ethereum faz com o DAI, que faz com os Ethers, tá? Então é uma stablecoin algorítmica. Existem outras aí que foram criadas, se vocês filtrarem
no CoinMarketCap vocês vão achar. Eu confesso que eu não entendo tão bem, tá? Então eu não quero aqui me estender muito nesse tópico, tá? Mas eu diria que hoje, se é para a gente se expor não, né? Se é para a gente estar numa moeda estável para garantir uma possível queda, estando numa exchange para poder operar, eu diria que o DAI é a moeda mais segura para a gente ficar. Tá? As outras moedas, talvez a gente tenha outras moedas estáveis baseado em dólar, que não seja Tether, que não seja o Tether, que de alguma forma tenha seus processos de auditoria bem regulados, esteja tudo certo, se saiba que tem exatamente $1 depositado para cada moeda emitida, mas de novo, sempre quando a gente fala de centralização, sempre tem riscos, né? Daqui a pouco uma regulação muda, uma taxa aumenta, aí a empresa tem que cobrar mais, né? E quando vê, tudo explode, tá? É até um parênteses, tá, pessoal, que vocês podem estar pensando, esqueci de mencionar, quando uma exchange compra esses tokens, né, e lastreados em dólar, e ela paga uma taxa, tipo 0,5%, que pode parecer muito, ela tira isso muito fácil em poucas operações no seu dia, né? Porque, claro, ela está ali operando, né, as pessoas estão comprando e vendendo, e cada operação ela ganha um FII. Tá? Então, esse custo que ela tem de emitir os Tethers, né, as moedas baseadas em as stablecoins, é nada. Tá? Ela no mesmo dia, talvez na mesma hora, uma Binance recupera aí $50 mil só em FIIs, só em transações que os seus usuários fazem. Tá? Então é um ganha-ganha para todo mundo, né? Na teoria, né? Se a Tether Limited se comportar, ela ganha o seu FII por emitir os tokens, a Binance ganha uma moeda estável para os seus clientes operarem, e os clientes ganham uma moeda estável para poder trabalhar. De novo, tudo isso se todo mundo se comportar bem.